Você quer falar inglês, você quer ficar fluente em inglês, mas você tá aí todo perdido, não sabe organizar suas ideias em inglês e colocá-las em forma de diálogo, não é? Falar inglês, é isso? Então, tem hoje 3 passos super importantes para você conseguir organizar as suas ideias em inglês, colocá-las em forma de diálogo, falar, que é o que todo mundo quer, não é verdade? Hi, eu sou a Teacher Rejane e ajudo você a falar inglês. Pessoal, esse é o grande problema, não é verdade? Falar inglês, não falar português traduzido. Normalmente as pessoas estão aprendendo inglês, começam a colocar as suas primeiras ideias em forma de diálogo e acabam falando português traduzido, ou seja, pensa em português, passa direto para o inglês. Qual é o primeiro passo super, hiper importante para você conseguir organizar as suas ideias em inglês e falar? Muito bem, pense. Português é uma língua, inglês é outra língua. Elas não têm nada de igual. Uma corre aqui, outra corre aqui. Então elas são bem diferentes, tá? A nossa língua portuguesa, ela aceita sentenças sem sujeito. Bom, a estrutura da sentença é sujeito, verbo e complemento, certo? Meu nome é Rejane. Sujeito, meu nome é, verbo, Rejane, complemento. Muito bem. Em inglês é a mesma coisa. My name is Rejane, tá? Sujeito, verbo e complemento. O que acontece é que você pensa em português, passa direto para o inglês e passa tudo sem sujeito, vira uma bagunça, fica tudo sem pé nem cabeça, não é inglês. Pense, em inglês eu preciso estruturar as minhas sentenças em sujeito, verbo e complemento. Ah, Rejane, mas eu vejo em filme, eles falam às vezes sem sujeito. Falam, pessoal, mas eles são nativos. Vai chegar a hora que você, lá no avançado, vai poder fazer isso também. Mas quando você souber a hora certa de fazer, como fazer, por que fazer, tá? Agora você é um aluno, você precisa aprender. Depois que você for avançado, aí sim você pode arriscar e pode, né, fazer as mirabolâncias, né, que os nativos fazem, mas por enquanto ainda não. Tá? Por enquanto você tem que pensar que eu tenho que estruturar aí. Então você está lá praticando conversação e você pensa em português ainda, o que é super natural. Só que você tem que pensar, opa, essa sentença eu tenho que estruturar dentro de sujeito, verbo e complemento. E aí você tem que dar um jeitinho de passar aquela mesma ideia dentro dessa estrutura. Aí sim você falou inglês, você não vai passar por nenhum mal entendido, vai ficar tudo certo como tem que ser. Então um exemplo aqui, você chega para mim e fala na sala, teacher, está chovendo. Então, ó, está chovendo, começou com o verbo está e o complemento, né, aí chovendo, está chovendo, tá? Só que pode isso em inglês? Is raining, teacher? Não, não pode. Você não tem aí um sujeito, uma pessoa ou um objeto para ser o sujeito do is, não é verdade? Mas você tem o it, que toda vez que você não tem um sujeito, uma pessoa, um objeto, você usa o it na frente do seu verbo. It is raining, tá? It's raining, teacher. É importante aprender inglês. Is important to learn English? It's important to learn English. Tá vendo? Então você precisa começar a aprender e essas coisas da língua inglesa, tá? Que ela, um ponto muito importante, não aceita sentença sem sujeito. Então dê sempre um jeito de estruturar o que você quer falar dentro disso. Claro que à medida que você vai subindo os degraus, você vai aprendendo a usar outros tipos de sujeito. Por exemplo, você vai aprendendo a transformar um verbo em sujeito. Como é que eu faço isso, Rejane? Eu quero falar que estudar inglês é importante, tá? Né? Então você fala estudar inglês, estudar é um verbo, o que você faz no estudar, né? O que você faz no study? Você acrescenta um ing e fala studying English is important. Pronto, tá vendo? Studying, né? Learning English is important, tá vendo? Então você vai aprendendo depois, não é? Os sujeitos mais complexos e tal, tá? Isso aí é um pouquinho, né, mais pra frente e tal, mas não tem problema. O importante é que você tenha em mente que você tem que estruturar aí sujeito, verbo e complemento
para você dar o primeiro passo na organização das suas ideias para poder falar inglês. O segundo passo é o seguinte: lembre-se das diferenças entre as duas línguas. Existe muita diferença, pessoal, não é assim tão simples. Adjetivo na frente sempre do substantivo. Então, em português você fala menina bonita. Girl beautiful. Em inglês você põe esse beautiful na frente do girl. Sempre em inglês adjetivo na frente de substantivo. Beautiful girl, big house, short girl, né? Menina baixa, né? I guess, né? Eu sou short, tá? Então você põe o adjetivo na frente do substantivo. Qual uma outra diferença, Rejane? Nós não fazemos plural de adjetivo. Olhos azuis, blue eyes, não, blue eyes. Em inglês você não pode colocar S em adjetivo, não pode, é proibido, tá? Então, outra diferença, nós não colocamos S na palavra hundred, thousand, million, billion, quando vem um número na frente dele, por exemplo, 200, não 200s. Não pode. 2000, não 2000s. 2 million, 2 billion, tá? Nós, mesmo que seja 2, 3, 4, né? Plural, né? Por exemplo, 200, 2.000, não é? 2 milhões, 2 bilhões, tá? Nós não colocamos S. Nós só colocamos S se nós não colocarmos um número na frente. Por exemplo, hundreds of people, thousands of people, millions of people, billions of people. Mas aí eu não coloquei o número na frente. Se eu colocar o número na frente, aí eu já não ponho o S mais e fica 2 milhões de pessoas, fica 2 bilhão de pessoas. Eu sei que esse é um erro horroroso em português, mas infelizmente é assim, tá? Não pode. Né? Essa é uma outra diferença. Então, várias são as diferenças e vocês precisam prestar atenção nessas diferenças na hora de falar e até na hora de escrever, pessoal, né? Porque quanto mais você escreve também, lê, melhor você fala, né? Então, preste atenção nas diferenças. Esse é o segundo passo muito importante. E o terceiro passo muito importante é o uso da língua. Lembre-se, em inglês as palavras entram em contextos. Aprenda a palavra e aprenda o contexto em que ela entra. Vou dar um exemplo aqui. O verbo perder, o verbo lose. Você aprende lá no básico, né? Lose é perder, e aí tudo você fala lose. I lost my keys, I lost my cell phone, I lost my pen. Teacher, I lost the bus today. I lost the bus? Não. Nesse caso, o lose não pode ser usado, tem que ser o miss. Teacher, I missed the bus today. Tá vendo? Eu perdi o ônibus hoje. I missed the bus. I missed my friend's birthday party. Eu perdi a festa da minha amiga, tá? Então, não é assim. Você não vai usar o lose, como a gente usa em português. Eu perdi a chave, perdi o celular, perdi a caneta, perdi o ônibus, perdi a festa da minha amiga. A gente usa em português, mas em inglês não é assim. Então, você precisa saber que as palavras em inglês entram em contextos. Você precisa saber que você precisa aprender a palavra e o contexto em que ela entra, para você poder usá-la corretamente. Então, você fala para mim o verbo passar, tá? Eu passo o Natal na casa da minha avó todo ano. I pass Christmas at my grandma's house every year. I pass Christmas? Não, I spend Christmas. Então, existe o verbo spend, no sentido de passar um tempo, não é? Você não pode usar o verbo pass nesse sentido. Tá vendo? E tantos outros, pessoal. Então, você precisa lembrar que você precisa aprender a palavra e o contexto que aquela palavra entra, para você poder passar a sua ideia e não fazer aquela miscommunication, né? Você não conseguiu se comunicar porque você usou uma palavra totalmente fora de contexto. Então, são 3 passos super importantes que você precisa seguir. O primeiro dela é lembrar da estrutura, como é que você tem que começar a estruturar suas ideias para poder falar. O segundo passo é lembrar das diferenças para
fazer a sua sentença corretamente, colocando tudo no lugar certinho, né? Não colocando o S onde não pode e assim por diante, as diferenças das duas línguas. E o terceiro é o uso das palavras. Lembrar que as palavras entram em contextos. Se você seguir esses 3 passos à risca, você vai ver que vai ficar muito mais fácil para você organizar as suas ideias e colocá-las em forma de speech, né? E poder falar. Não é? É isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo ajude vocês. Eu sei que aprender inglês não é uma tarefa fácil. Eu sei que demanda dedicação, demanda comprometimento, demanda responsabilidade também, não é? E eu espero que vocês aproveitem bastante esse vídeo. Se tiverem dúvidas, só deixar nos comentários que eu respondo para vocês, ok? Até o próximo vídeo. Bye, bye!